começaste a falar do pé, meu. Ora, estamos de volta, estamos a fazer um pós-conversa, por isso temos 10 minutos antes do que ir embora. Eh, ok, eu não achava que era um mau outcome se tu tivesses comido a Elsa. Ou seja, se tu começasses ali a fazer uma cena canibal, obviamente que a Elsa ia acordar, ou seja, ias provocar isso, ia provocar uma coisa que ainda não aconteceu, que foi Pois. um P2P. Isto é uma coisa que a gente vai discutir, Daniel, porque a criação de laços ou de coisas que puxem um contra os outros é uma coisa que não está prevista no asilo, é uma coisa que está dada ao mestre, ao vigilante para decidir, mas eu ia achar muito interessante. Ia achar interessante tu estares a cumprir aquilo que prometeste a ti próprio e que querias como desejo, mas que depois tu sentiste o peso de será que matar o médico e comer a Elsa, o que é que eu prefiro? Pronto, eu dei-vos, isto foi uma coisa que me saiu da cabeça, que dei-vos um segredo, alguma coisa que ia gerar alguma movimentação, que era um twerk. O do médico era o último dia de trabalho dele, ele ia se aposentar, mas ninguém sabia, a não ser o Filipe Paraíso, que descobriu por alguma razão, porque sim. O Daniel, ele. Como é que eu escrevi? Espera aí, em primeiro segredo, és completamente viciado em YouTube. A sério. Usas o YouTube para saber respostas a tudo o que precisares. Tens o canal de Oculto que fala sobre o limite da consciência. Yeah. Ou seja, a ideia era, se o Daniel quisesse, ele podia ir ao YouTube e ver um tutorial de como fazer uma lobotomia e passava a saber. A ideia era que poder explorar à vontade. E o paciente tinha esse quirk, esse segredo, que era As duas gajas. as duas gajas. E se ele pedisse para elas fazerem coisas, elas faziam. Yeah. Não explorámos isso, delas a fazerem coisas, mas pronto, deu para. Mas as gajas também entraram no mundo em que estavam as duas contra mim. Eu tentei puxá-las de um modo de. Era um pentagrama amoroso. Usa-me. Sim. Elas queriam ser usadas e eu estava a tentar picar-te para as tu usares. Mas pronto, Yeah. é tranquilo. Eu não sei se isto resulta ou não, Daniel, porque quando o André falou de falta de que faltava estrutura, a estrutura é só um caminho. Isto pode ser um caminho, mas pode não resultar, porque nem toda a gente tem a capacidade de gerar conversa. O mestre não, está sempre a gerar conversa. Era interessante, e tu já fizeste isso na leitura que eu fiz, que é para um determinado tipo de asilo, um determinado tipo de problemas, e isso aí ajuda imenso. Mas também nem vamos à procura do e se eu quiser construir o meu próprio asilo? Também se podia. Como é que nós podemos pegar em algumas das perguntas que estão de um lado e do outro e colocar naquele lado? Mas pronto, eu achei que colocando alguma coisa para os personagens seguirem torna-se mais fácil para mim. Não sei o que é que tu achaste, é uma coisa que vais ter que pensa. Isto é só uma alternativa. Eu posso dizer-te que aquilo que me pareceu como sendo não propriamente um dos problemas, mas um dos elementos mais difíceis de gerir, como vigilante, como mestre de jogo, o dinamismo das cenas, no sentido em que é muito difícil teres personagens diferentes, ou melhor, os diferentes jogadores na mesma cena. Estás constantemente a fazer essa gestão de cenário. Yeah. Ora, tu estás 5 minutos com o médico, estás 10 minutos com o paciente, estás. Pronto, há essa gestão de tempo que concordo quando alguém pode dizer que não é para todos. Principalmente numa altura em que o RPG dominante é o D&D, é o Vampire, em que há o grupo. Há o Yeah. grupo, há a party, e a party trabalham para um objetivo comum. Em Asilo, tanto depressa pode haver um objetivo comum como salve-se quem puder. Que era aquilo que ia havendo. Tínhamos o enfermeiro que queria matar os pacientes só porque lhe dava na real gana. O médico que queria que o dia chegasse ao fim porque era o último dia dele. E o paciente que Queria queria. vingança. Yeah, eu percebo.
Eu percebo. Pronto, só para. Mas às 2x3 até pode ser interessante criares uma cena em que, apesar deles terem esses interesses dispares, tenham um objetivo comum e perceber como é que conseguem eventualmente conciliar. Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, mas Não foste o único a dizer isso, Hugo, não te preocupes. É bom, é um bom. É uma boa ideia. Por isso que acrescentei lá os tópicos para vários exemplos de asilos, vários Yeah. exemplos de sessões. Já se falou nessa questão de cada jogador ter um objetivo individual ou vários objetivos. A única oposição que eu faço à questão dos objetivos é que na maior parte das vezes acaba por ser uma ilusão de escolha. Em que muito provavelmente tipo, tu vais perder o jogo, entre aspas, antes de concluir os objetivos. Porque o Exil não é um jogo de objetivos, não é um jogo de level up. É um jogo em que tu, mais cedo ou mais tarde, vais morrer ou vais perder a tua sanidade ou até sim, vai mas acontecer algo. onde eu queria chegar era tipo, vá quase Hunger Games, estás a ver? Em que toda a gente, Sim. em que existe um objetivo comum, pá, e tu podes chegar lá. Supostamente só poderia chegar um, mas depois acontece que chegam dois, não é? E aqui, eventualmente, tendo em conta as opções também do mestre de jogo, podiam chegar todos, percebes? Independentemente de terem objetivos, e lá está, os objetivos de cada um podem não ser matar os outros todos, mas se o objetivo do paciente for sair pela porta da frente e o objetivo do médico for sair pela porta de trás, mas todos têm que apanhar o helicóptero que está no topo do edifício, percebes? Sim. Pronto. Estou só a divagar um bocadinho, mas Sim. era mais nisso que eu estava a pensar. Só para não nos alongarmos muito mais, para nível de curiosidade e nível de me sentir bem comigo próprio, a ideia que eu tinha planeada é que as cenas, e que vocês me quebraram completamente porque foram brutais a nível de roleplay uns com os outros, isto ia ser cenas segmentadas, ou seja, a mosca ia andar pelo asilo e vocês iam acontecer coisas no asilo, e que basicamente quando chegasse à noite, ou seja, depois de comerem, de fazerem aquela rotina e o auxiliar chegar, quando chegassem à noite, a noite ia ser muito, muito pesada, e o relógio, quando batesse as 9 horas outra vez, começava tudo de novo. Nós armámos logo a tenda. Sim, foi logo assim, foda-se, já me fodeu esta merda toda. Nem foi preciso vir a picanha e a cachaça. E eu assim, Ainda não era meio-dia, já estávamos fartos de yeah. fazer festa. Ou seja, passou meio-dia e já estava tudo fodido. E basicamente o fim, em vez de ser com o almoço a chegar, ia ser com a noite a chegar, aliás, com a manhã a chegar. Eu ia contar a manhã a chegar e a mosca a pousar no mesmo sítio e olhar para o relógio e dizer: foda-se, o que é que está aqui? O que é que está aqui a passar? Estão a acontecer as mesmas coisas que ontem. E a mosca ia bazar do asilo e vocês iam ter o mesmo último dia de asilo para sempre. Pronto, essa era a ideia. Tipo original. Groundhog Day. Yeah, Groundhog Day. Só que foi Tipo Naruto. fucking shit, man. Izanagi. Yeah. Ninguém viu de certeza, mas está-se bem. Eu fiz alguns clipes, ou seja, consegui cortar aqui algumas cenas hilariantes. Eu vou ver se consigo compilar isso para deixar. O Daniel está tipo assim com a mão a rir, o Hugo está assim, o Picanha está a falar, por isso Os clipes foram todas as cenas em que o Picanha estava a falar. Foda-se, caralho. É claro que eu conheço a Amélia, caralho. Foda-se, eu adorava a maneira como ela cortava o caralho do fiambre. Por acaso a detalhe saiu mesmo sem querer. Depois de do final, mas estava saída rápida, estás a ver de metralha, porque não tinha tempo de inventar outra coisa. Pronto. Mas encaixou. Desafio para vocês. Picanha, tu tens que entrar em mais sessões para começares a mandar isto cá para fora, porque é genial. E Hugo, tu tens que jogar um RPG oposto a este. Super estruturado. Porque eu acho que tu vais gostar mais deste tipo, aberto. Conhecendo como conheço, eu conheço o Hugo há 16, 14 anos. Você já conhece isso? Não foi tipo recrutado? Foi... Não, nós conhecemos ao nível de... A nível do talho.
Pronto, é que eu não sabia. Pá. Do fiambre. É que eu sou novo, eu só estou, tipo, já fiz que é para aí 4 ou 5 sessões, o cara não foi? Yeah, Só dá. sim. Eu fui Seis. repescar do Facebook e Yeah. vamos embora. O, Mas eu vou a todas, não há problema. o Picanha foi daqueles que nós estávamos à procura de jogadores que nunca tinham jogado para começar uma campanha base, ou seja, fácil. E ele foi um dos que respondeu, mais a Ana, mais o Sardinha, que tu não conheces, que apareceu hoje aqui. O Sardinha. Não, mas eu estou a falar com o Bruno em começar a jogar, a fazer RPGs para aí há 10 anos, se calhar. Só que do dizer a aparecer. São dois favores. Deixa rola a iniciativa. Pronto. Mas fica aqui a dica. Acho que tens que jogar uma coisa diferente. Está bem, então, quando houver. Sim, nós normalmente às terças-feiras, eu não sei quando é que tu voas, nem como é que estão os teus horários, nós fazemos uma sessão, Eu também não. uma sessão aberta. Pois eu sei, acredito. Ok. Fazemos uma sessão em que chamamos a comunidade. A próxima terça-feira já está toda ocupada, porque esta merda está sempre cheia. Mas nós temos regras de preferência. No ano passado terminámos com 37 jogadores, por isso estás a ver a quantidade de pessoal que joga isto. Por isso, os dois, pá, era muito fixe jogarem Dusked Vale só mesmo para testarem um RPG mais estruturado. No teu caso, Hugo, para ti isto é Dungeons and Dragons, é a mesma coisa. De sempre. E aquilo é tipo one shots na boa mesmo. É one shots em que tu jogas uma vez com o teu personagem nível 1, se sobreviveres, a próxima sessão passas para nível 2. Se sobreviveres, a próxima sessão passa para nível 3. Ou seja, não tens experiência, estás sempre a evoluir todas as sessões. Evoluís e assim podes experimentar. Epá, Eu gostava. Cada sessão é uma missão com princípio, meio e fim. É, exatamente. Ou seja, é uma história fechada. Mesmo que a meia-noite bata e que ainda haja história para acontecer, o Dungeon Master vai fechar a história contando o resto do que aconteceu. E as personagens fazem o que o mestre disser. Pessoal, é bué da tarde, é 1 da manhã. Muito obrigado por vocês estarem aí. Obrigado também. Este- Eu agradeço a todos por ter. Eu também agradeço e desculpem lá qualquer que eu tenha feito menos bem. Não, foi brutal, Hugo. Tiveste espetacularmente bem. A sério. Acreditem. E obrigado pela oportunidade também. Choca aqui. Ora, antes, obrigado nós por darem mais uma oportunidade ao Basílio ser testado. Para a semana a mais. Claro que sim. E força aí no desenvolvimento da coisa. Pá. Obrigadíssimo. Pessoal, este vídeo há de estar disponível para vocês patronos, por isso até já, malta. Tchauzão. Bye bye. Tchau.